Olá, bem-vindos ao blog da educação, onde juntos construímos conhecimentos. Hoje nós vamos falar do valor relativo e do valor absoluto de um número. O valor absoluto é o valor que o número tem mesmo. O 2 é sempre 2. Só que se o 2 ocupar a casa da dezena, o valor relativo do 2 será 20. Se o 2 ocupar a casa, a ordem das unidades de milhar, o valor relativo do 2 será 2.000. Se o 2 ocupar a ordem das centenas de milhar, o valor relativo do 2 será 200.000. Então, vamos acompanhar? Valores relativo e absoluto. Outra característica muito interessante do nosso sistema de numeração é que cada algarismo tem um valor, de acordo com a posição que ele ocupa na representação do numeral. Observe o número 333. Na unidade, ele vale 3. Na dezena, 30. E na centena, 300. Então, por isso, dizemos que no nosso sistema de numeração é posicional. Temos, então, o seguinte quadro posicional ou de ordens. Então, vamos continuar acompanhando. A primeira ordem é a ordem das unidades simples, equivale a uma vez. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Terceira ordem é a ordem das centenas. A quarta ordem é a ordem da unidade de milhar. A quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Ou seja, 300 mais 30 mais 3 é igual a 333, que lemos 333. Portanto, podemos dizer que valor relativo de um algarismo é o valor que ele recebe de acordo com a posição que ele ocupa no número. Já o valor absoluto de um algarismo em um número independe de sua posição no número, ou seja, o valor absoluto de qualquer algarismo 3 no número 333 é o próprio 3, como a professora havia explicado no início, que no número 200.000, o valor absoluto do 2 é 2 e o valor relativo do 2 são 200.000. Vamos às questões? Prestem muita atenção. Se for necessário, vocês podem usar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, para a resolução dos algarismos, tendo sempre em vista valor relativo de um número, é o valor que ele ocupa na posição da constituição do número. É o valor de posição que ele ocupa no número. E o valor absoluto é o valor independente da posição. Letra A. Qual o número relativo do algarismo 6? Vocês vão encontrar o algarismo 6 nesse número e vão me dizer qual o valor relativo. Letra B.
Quantas classes tem esse número? Lembrando que uma classe é composta por 3 ordens. Quantas ordens tem esse número? Quantas classes tem esse número? Lembrando, a primeira classe é classe das unidades simples. Depois nós temos a classe dos milhares. Nós vimos as classes na semana passada. Podem retomar a videoaula para vocês se lembrarem. Qual o valor absoluto do algarismo 2? Qual o algarismo de maior valor relativo? Vamos para a próxima atividade de número 2. Qual o valor relativo do algarismo 1 em cada caso? Na letra A, 165.483. Qual é o valor relativo do número 1 nesse número? Letra B, 6.174. Qual é o valor relativo do número 1 nesse número? E letra C, 1.246. Qual o valor relativo? Número 3. O preço de um automóvel é R$ 23.417. Usando algarismos, escreva o numeral que corresponde ao preço do carro. Vocês irão escrever com números. Aqui está escrito por extenso. Eu quero que vocês escrevam com números. Agora, o número 4, vocês vão precisar de colocar a cabecinha para pensar, mas não é difícil, é muito fácil. Qual é a diferença? Quando nós falamos em diferença, nos remete a qual operação? Qual é a diferença entre o maior número com 4 algarismos e o menor número de 4 algarismos diferentes? Então, eu tenho que usar 4 algarismos diferentes, eu não posso repeti-los, tá? Eu quero saber o maior, você vai pegar a diferença, o maior número, compor o maior número com 4 algarismos, e depois vocês vão compor o menor número com 4 algarismos, e calcular a diferença entre eles. Por hoje é só. Até mais!